Nosso trabalho tem como tema biotécnicas da reprodução, uso de citologia vaginal esfoliativa para a determinação de período fértil em cadelas. Nosso grupo é composto por Beatriz Simões, Camila Arruda e Valdinéia Nascimento. Há muitos anos atrás, cerca de 1,6 mil anos, o homem iniciou a primeira interferência na reprodução de cães. Os aristocratas consideravam um grande prestígio selecionar e procriar cães com habilidades muito específicas, sendo elas com uma raça ou uma determinada presa. Os primeiros estudos relacionados ao uso de biotécnicas de reprodução de cães se deu no final do século XVIII, porém somente na década de 90, com o objetivo de conservar as espécies de carnívoros selvagens em risco de extinção, demonstrou-se maior interesse na aplicação dessas técnicas. Dentre elas, as técnicas aplicadas a cães e gatos, as pesquisas relacionadas à tecnologia do sêmen e inseminação artificial estão mais avançadas na espécie canina. Já na espécie felina, os estudos do controle do ciclo estral, da manipulação de ossito, da produção in vitro e da transferência de embriões, elas são mais avançadas, no caso, na espécie felina. Os limitantes das pesquisas em cães devem-se à fisiologia peculiar da espécie, que também pode alterar de acordo com o porte dos animais. Se faz necessário também identificar e utilizar métodos auxiliares que viabilizem a aplicação das biotécnicas de reprodução de cães, para fins de pesquisa e aplicação na conservação da espécie de carnívoros ameaçados de extinção, bem como também melhorar a capacidade reprodutiva das fêmeas. A citologia vaginal esfoliativa permite também a avaliação da morfologia das células de epitélio vaginal, que apresenta alterações conforme a fase do ciclo estral, que se encontra em cadelas. Na metodologia, foram coletadas células epiteliais da vagina de 4 cadelas saudáveis e inteiras de porte médio, uma raça Poi Collie, uma raça Ovelheiro Gaúcho e 2 sem raça definida, CRD, selecionadas ao caso com idades de 1 a 2 meses a 2 anos. As amostras foram coletadas utilizando escova cervical e suave umedecido com solução salina, direcionados craniodorsalmente na região caudal da vagina. Cada coleta produziu 2 esfregaços, sendo identificado como 1 e 2 através do imprint para distribuição das amostras citológicas na lâmina de vidro. Em seguida, essas lâminas foram coradas utilizando o método panóptico rápido. A análise foi realizada em microscópio óptico e objetivas de 40x, onde se analisou e classificou os tipos celulares presentes e, após um conjunto com as manifestações clínicas, determinou-se a fase do ciclo, em que a cadela se encontrava a partir da contagem de 200 células. Foram realizadas 2 coletas em cada animal, com intervalo de tempo variável entre coletas, totalizando 16 lâminas. Eu sou Beatriz e vou estar dando continuidade à apresentação. Bom, durante as análises das lâminas foram observadas, diferentes tipos celulares, como debris e artefatos, que provavelmente foram em decorrência da contaminação dessas amostras no momento em que foram coletadas. Foram identificadas 4 tipos celulares nas amostras de citologia vaginal esfoliativa, e são elas: células basais, parabasais, intermediária e superficial. Aqui na figura, nesse primeiro quadro, temos célula basal, ela pequena e basofílica. No segundo quadro, temos células parabasais. No terceiro, temos uma célula parabasal, que é mais basofílica, e 3 células intermediárias. E no último quadrinho, temos uma célula superficial. A célula basal, ela é mais profunda e imatura, enquanto a superficial é mais madura e queratinizada. As células basais raramente são encontradas em amostras vaginais, pois representam a camada mais profunda do tecido e podem ser encontrados eritrócitos, neutrófilos, bactérias, detritos, entre outros. Nessa figura, é um esfregaço de uma segunda coleta em uma cadela border collie.
Essa imagem aqui, como podemos ver, ela apresenta células parabasais, que são pequenas, redondas, possuem um núcleo grande e pouco citoplasma. Com a identificação e contagem de 200 células presentes em cada esfregaço, foi possível determinar as células mais evidentes em cada amostra, e em conjunto com as manifestações clínicas de cada animal. Isso quando houve manifestações clínicas. Diante disso, foi possível determinar a fase do ciclo estral em que as mesmas se encontravam. Na próxima figura, é um esfregaço de uma segunda coleta em uma cadela ovelheiro gaúcho. Temos células parabasais em menor quantidade. Também temos células intermediárias, como podemos ver, elas são grandes, possuem as bordas irregulares e também tem o citoplasma em maior quantidade quando se compara com as parabasais. Nessa outra figura, é um esfregaço, também de uma segunda coleta, em uma cadela SRD. Essa figura ela possui células superficiais com um núcleo pequeno e pignótico, pode estar presente ou não. Temos também citoplasma abundante e bordas irregulares. E também possui grande quantidade de eritrócitos ao fundo, como pode ser visto aqui na imagem, e em menor quantidade ela possui células intermediárias. Agora eu vou passar a palavra para a Camila, que vai dar continuidade ao trabalho. Oi, eu vou dar continuidade aqui na fala da minha colega Beatriz, explicando para vocês um pouco sobre essa lâmina, né? Aí já foi uma segunda coleta em uma cadela sem raça definida, um esfregaço sanguíneo que apresentou predominantemente células basais e células parabasais, e também grande quantidade de neutrófilos, ou seja, se existe aumento de neutrófilos, vai existir infecção, né? Grande aumento de infecção. Nesse caso, né, de acordo com as diferentes associações que a gente consegue visualizar, foram encontradas nesse estudo possível determinada diferença no ciclo estral, conforme eu vou mostrar para vocês na tabela a seguir. Então, basicamente, essa tabela está querendo mostrar, né, que houve duas coletas, a primeira coleta e a segunda coleta, que conforme as manifestações clínicas e histórico apresentado, cada cadela, né, teve aliado de células observados no esfregaço, ou seja, a cadela border collie, como está na primeira tabela, né, e a cadela ovelheiro gaúcho, que é uma raça, para quem não sabe, estavam em anestro, em período de recuperação endometrial entre ciclos. Aí vem a cadela SRD1, né, estava em proestro, apresentando secreção sanguinolenta, como também mostra na manifestação clínica aí para vocês, há 7 dias no momento da coleta, devido a uma diapetese. Então, pelos capilares, né, uterinos, ocorrendo a secreção de estradiol, caracterizado na fase do ciclo. Já na cadela SRD2, como a gente visualiza, né, que associa ao sangramento aproximadamente a mais ou menos 11 dias antes, né, da coleta, e teve o ciclo caracterizado como diestro, ou seja, a cadela SR2 estava em diestro e a cadela SRD1 estava em proestro. Então, essa cadela SRD2, né, sem raça definida, estava com diestro devido à presença de neutrófilos e baixa quantidade de células superficiais, caracterizada desta fase. Ou seja, essa cadela sem raça definida 2 teve presença de neutrófilos, ou seja, ela estava com infecção, né, alta infecção aí, e
células superficiais também apresentando células superficiais também. Nesse caso, né, como resultado final, né, a gente vai ver que o uso da citologia vaginal, apesar de haver algumas limitações, principalmente na identificação do estro, é um aliado para a determinação do ciclo estral das cadelas. E é necessário que saiba utilizar tal ferramenta para aplicação de algumas biotecnologias da reprodução, como a inseminação artificial. O que ele quer dizer nesse aspecto aí, né? Que é importante que o veterinário, o inseminador, né, esteja atento a essas coisas, né? A esses materiais que será utilizado nas cadelas, que muitas vezes pode vir infeccionado, né, sem estar esterilizado de forma correta, e por ser um animal, às vezes acaba, né, passando despercebido. Mas, e que se é necessário, né, o acompanhamento prolongado de cada animal e determinar a permanência de cada fase do ciclo, no aumento aproximado da evolução, para que seja feita a inseminação artificial muito bem feita e que tenha garantia da prenhez. Ou seja, todo o protocolo, as fases, né, de inseminação, é importante que o veterinário esteja atento a cada passo, né? Porque às vezes um pequeno detalhe que se passa despercebido acaba que todo aquele trabalho vem, né, a ser prejudicado por, às vezes, falhas que poderiam ser analisadas antes. Nesse caso, né, espero que vocês tenham entendido, né, nosso trabalho. E aí, a nível de curiosidade, podem também estar verificando ensaios ou até relendo o próprio artigo, que é muito interessante. Aqui eu agradeço a vocês, né? No final, tem 5 questões para ser respondidas, é bem interessante. E aí, agradeço a vocês por isso, por essa apresentação do nosso grupo. Aqui estão as referências, né? E desejo a vocês um obrigado.